residência é o escritório Rino Leve e os arquitetos associados, né? Roberto Carvalho Franco e o Roberto Cerqueira César. Essa casa ficou pronta perto dos anos 51. Isso é o que dizia minha mãe, que disse, não, nós mudamos para lá, nós saímos da Casa Velha. A Casa Velha, chamada Casa Velha, porque essa era a Casa Nova, é a casa onde hoje está o Museu do Folclore, que foi a primeira casa. Quando o Olivo veio para cá, o meu avô veio para São José, para a fábrica, essa casa era a casa da gerência. Já existia essa casa, da casa do Museu do Folclore. Então, quando eles mudaram para cá, aquela virou uma casa de hóspedes e era chamada Casa Velha. E meu avô morreu em 57, então ele viveu pouco tempo aqui, porque ele até ficou doente, ia muito para São Paulo, ficava internado. Ele veio para trabalhar na gerência, quando ele chegou em 29. A fábrica estava empenhada num banco e o banco ele propôs ao banco, na verdade, para comprar e transformar a fábrica, que era de sarja, em cobertor. E eles financiaram, o próprio banco financiou essa compra e essa mudança para o Olivo. Então, quando ele foi comprando o resto das fazendas, isso aqui era uma colcha de retalhos de pequenos sítios, né? E foi incorporando ao patrimônio. E antigamente ele ia até onde é hoje a Alameda a Rua dos Eucaliptos. E aí comprou mais uma fazenda. Isso aqui era uma fazenda de abacate, né? E plantava abacate. E quando ele resolveu fazer uma casa para que toda a família coubesse, eram 5 filhos, mais os netos todos juntos, na casa onde é o Museu do Folclore não cabiam todos, ele chamou o Rino Leve e eles procuraram um lugar que tivesse uma vista importante para a Mantiqueira. E aqui foi feito, né, essa implantação. Você vê que aqui já é mais alto, ele usou esse platô aqui. As árvores não existiam essas árvores, eles plantaram, né? Inclusive algumas araucárias que estão por aí. Eu me lembro quando pequena de olhar aqui no terraço e você vê toda a serra da Mantiqueira, inclusive quando tinha tempestade, os raios todos, tempestade de raios, a gente via a Mantiqueira claramente, né? Hoje as árvores cresceram muito, você já não tem tanta clareza, mas nos quartos, se você abria a janela, você tinha a grade, ficava com a janela aberta e você via toda a Mantiqueira. Essa casa é um ícone da arquitetura moderna no Brasil. Nesse momento, o Rino Leve trabalha junto com o Roberto Burle Marx, o que também era para a época já uma coisa bastante inovadora. Roberto é o paisagista, né? E aí o que vestiria, imagina, o que se tinham nas casas antigas, se você pegar da época, eram aquelas cortinas pesadas, às vezes de veludo, para esconder as jardineiras da casa, onde o sol entra. Então, no começo, eu imagino que foi um pouco penoso. Meu pai disse que até as tias, as 2 irmãs dele, falavam: Clemente, isso aqui vai ficar com muita luz. Ele dizia: não, já ele vai ser revestido pelas plantas. Então, as jardineiras tinham grandes filodendros e com o tempo foram crescendo as plantas e foram vestindo mesmo a casa, né? Foram dando sombra, mas tinham coisas muito inovadoras. Essa parede, quando você entra do terraço, a parede da direita, que é uma parede muito grande, ela era pintada de preto, mas preto assim, asa de graúna. O que também as cores foram dadas pelo Rebolo, né? Que é o artista plástico, mas era uma novidade, assim, era uma ousadia as cores de dentro da casa. Meu irmão morou na ilha e depois, em 85, eu vim para São José com os filhos, porque eu estava morando em São Paulo. Eu vim, meus filhos para cá, e nós fomos morar na casa da ilha. Essa ilha não é uma ilha, esse lago é um lago artificial também.
ele foi construído, porque foi removendo a terra ali do lado e foi aumentando. Isso foi feito pelo meu pai. Esse lago grande que hoje tem aqui, o pessoal chama de Lago das Capivaras ou das Falsas Bananeiras, esse lago foi construído também bem depois para ser um reservatório da fábrica, um reservatório de água. Antigamente pegava fogo, eles tinham muito medo de incêndio na fábrica. Acho que eu me lembro, 2 incêndios foram grandes na fábrica. E trabalhava com cobertor, né? E tinha suspenso no ar várias partículas de algodão, de lã, depois de acrílico. Então esse aqui era um reservatório. A estrutura da casa, que eu acho importante, hoje você vê muito assim, as pessoas têm o seu banheiro, tem a sua televisão, tem o seu computador, o seu quarto e elas ficam ensimesmadas. O que eu acho fantástico nesse tipo de construção da época, aí você vai encontrar 2 quartos e um banheiro e um hall para cada família, 2 quartos, um banheiro e um hall. E meu pai dizia, isso é educativo. Quem usa o banheiro tem que deixar pronto para aquele que vem. É compartilhar. Eu acho que isso, gente, fica como lição para todos. Né? Vamos compartilhar menos e ter menos a coisa para si. Né? Eu acho que isso faz parte de ter uma humanidade melhor. Quando nós conseguimos transformar todo esse patrimônio em parque para a cidade de São José, uma das coisas que mais me deixou emocionada foi que nos dias que se seguiram, eu estava aqui perto dessa escada, que é uma escada muito especial. O desenho dela é um desenho lindíssimo e muito especial. Eu acho essa casa linda, ela marca uma época, com uma arquitetura de excelência, com paisagismo de excelência. Você tem aí um casamento entre o paisagista e os arquitetos da maior importância. Eles conseguiram uma belíssima obra, um belíssimo resultado. Enfim, vinha gente do mundo inteiro aqui para ver essa casa quando meu pai estava vivo. Então tem um programa da BBC feito aqui, da Smithsonian. Você tem a capa do MoMA feito, que é a exposição do Burle Marx, é essa casa, esse jardim. E eu espero que eles consigam recuperar o jardim e a casa como ela merece. Essa casa ela não precisa de maquiagem, ela precisa de um restauro. E eu acho que se a gente tiver um trabalho bem feito, né, do cuidar da casa, você não vai mais precisar de restauro, você precisa somente de uma conservação, um trabalho de conservação. Eu conheci essa casa em 1970, quando ela estava sendo construída. O arquiteto Rui Otaki é irmão de um professor que eu tive aqui na Faculdade de Arquitetura chamado Ricardo Otaki. E o Ricardo convidou a turma da faculdade para vir visitar a obra do Rui, que na época já era um arquiteto muito famoso, e nós viemos. E foi nesse momento que eu entrei a primeira vez em contato com essa obra, né? A impressão foi de novidade, né? Essa casa em 1970 era
uma proposta completamente nova. A própria estrutura, o jeito que ele apoiou a casa nos muros, a estrutura com esse grande vão, que na época também era uma novidade, me chamou bastante atenção. Eu fiquei com essa casa na cabeça assim, por muito tempo, né, durante o curso, e eram coisas assim que me voltavam sempre, né? A imagem da casa, o desenho estrutural, era uma coisa que inclusive a gente procurava, de certa forma, se aproximar, sem tentar copiar ou nada, mas se aproximar da forma como ele usou os materiais, como ele tinha trabalhado a arquitetura na casa. O antigo e único proprietário, antes de mim, que contratou esse projeto, e eu só vim conhecer a viúva dele, né, quando agora, há uns 3 anos atrás, eu e Silvia adquirimos a casa, né. Quando eu vim para cá, para casa, eu mexi muito pouco, até pelo respeito que você tem ao trabalho do arquiteto, né. A casa tinha sofrido algumas modificações feitas pelo antigo proprietário, o seu Hiroshi. E como a minha mudança para cá foi meio apressada, eu não tive nem tempo de mudar muita coisa. Eu arrumei os banheiros que tinham sido modificados pelo seu Hiroshi e simplifiquei, né, porque ele tinha colocado banheira, ele tinha netos, então ele fez essas adaptações mais para as crianças. E eu simplifiquei, procurei chegar mais próximo do projeto original, mas não mexi em mais nada do que tinha sido, do que eu encontrei. As cores, os revestimentos, tem coisa que eu estou procurando arrumar agora, mas com muito cuidado. Até vidro quebrado eu tenho cuidado de pegar a cor para ver e fazer exatamente da mesma forma como o arquiteto fez originalmente, né? A casa do Rui se destaca pelo desenho. O desenho moderno, né, com linhas que aparecem como essenciais. No desenho moderno você não tem nenhum enfeite, não tem nenhum adorno. Tudo tem que ter uma função, senão não acontece no projeto. E o que chama atenção nessa casa é justamente isso, né? São as linhas bastante simples e sem nenhum enfeite, sem nenhum adorno, jogando só com cores, e isso que me chama a atenção, e todo mundo que gosta de arquitetura e que tem uma certa intimidade com o assunto, percebe a diferença dessa casa para as outras casas da rua, da cidade. Você olha já com um olhar diferente, né, para a casa. Nessa rua aqui tem 2 casas assim, de arquitetura moderna que você é capaz de reconhecer logo, né? Essa é uma casa de arquiteto e de um arquiteto de desenho moderno, né? A forma como o arquiteto desenhou a casa, esses elementos que mais se destacam na arquitetura, é o tamanho da área de convivência. Eu tenho uma área de convivência em uma sala enorme, e essa sala vai mudando de função, de uma sala de TV para uma área de trabalho, para uma sala de jantar, para uma sala de... Essa sala maior, que é uma sala de receber, né, de uma reunião maior, sem obstáculo nenhum. A coisa vai acontecendo nesse espaço totalmente livre, aberto, né? Tanto que o desenho, os quartos são mínimos. Os quartos são feitos para você dormir, sair do quarto e conviver com as pessoas no resto da área da casa. A sensação de morar numa casa do Rui Otaki, que é foi um arquiteto renomado, um dos
maiores arquitetos do país, é você conseguir conviver um pouco com ele, né? Você começa a receber no desenho algumas informações do caráter dele, da forma como ele via as coisas, como ele via o jeito de morar, o jeito de aproveitar o sol, de conviver com as pessoas da família. É mais ou menos como você conversar com o arquiteto diariamente. E essa experiência é muito interessante, né? Quando você vê entra numa casa de uma arquitetura mais rebuscada, você sente essa conversa que você tem com o autor do projeto, né? De como ele encara a vida, a convivência com as pessoas e a convivência com a luz, com o mundo, com os jardins. É muito gratificante essa convivência que eu tive com o Hoyotake, apesar de não ter convivido absolutamente com ele. Os elementos que a gente encontra aqui, que me inspirariam a fazer outros projetos, seria o que eu vi aqui enquanto estudante. Que naquela época, em 70, eu no primeiro ano da Faculdade de Arquitetura, reconhecendo o desenho, né, e me impressionando com ele, me emocionando com ele, você, desde aquela época, já incorporou isso na sua bagagem de conhecimento do seu repertório como arquiteto. A casa me proporciona uma certa alegria, né, de estar habitando um espaço único, que é em São José, ao menos, é um espaço único, projeto do arquiteto. E eu gosto muito quando eu recebo pessoas aqui e tenho filhos e netos que vêm aqui, e da expressão que eles têm quando entram na casa. Você vê aquele olhar de surpresa, de admiração, né, de estar entrando num lugar realmente diferente de tudo que você conhece, que está acostumado a ver como uma residência familiar, né, em todo o percurso da sua vida, né. Fazer esse levantamento dessas casas é muito importante, até pela preservação desses monumentos, né? No fim, são monumentos que a gente está colecionando na cidade. Uma casa simples, sem ostentação, mas que tem um desenho que é de uma qualidade indiscutível, né? Não é a casa que tem piso de mármore, que tem lustres, que tem grandes janelas, mas é um desenho que dá para a família que mora o suficiente, nem mais nem menos do que aquilo que as pessoas precisam. A ideia é bem peculiar e merece a gente contar como ela nasceu. Eu trabalhava na prefeitura e o Ricardo Veiga era meu colega, mas isso há mais de 40 anos atrás. E eu me lembro que ele ficava, nas horas vagas, ficava desenhando um projeto que eu ficava encantado com aquele projeto. E um dia eu perguntei a ele, Ricardo, esse projeto... Ah, esse é o projeto dos meus sonhos, porque eu quero construir e ir morar lá com a minha esposa, com a minha família. Eu falei, poxa, que bacana. Passaram-se alguns anos depois, eu procurei e falei, Ricardo, lembra daquele projeto? Ah, lembro, sim, já está engavetado, não quero mais saber dele e tal.
Ricardo, você teria algum problema se você me vendesse esse projeto? Ele falou para mim, tudo bem, ótimo, top, você é uma pessoa que eu gosto, somos amigos. Só que tem um detalhe, o projeto é todo em concreto armado, todinho, tudo isso que você está vendo aqui é tudo em concreto armado. Eu cheguei em casa, falei para ela, mostrei para ela, ela falou, concreto armado? Peraí, não, eu quero, em vez de concreto, eu quero que seja em madeira. Eu voltei para o Ricardo, falei, Ricardo, só passa se for em madeira. Ele olhou, arregalou o olho, mas Jean, é uma estrutura muito alta, muito forte, muito... É um problema, não é fácil. Com ferro, com concreto, a gente faz coisas mais facilmente. Não tem jeito, Ricardo. É madeira e vai ser em madeira. Não sabia eu a loucura que eu estava fazendo naquele instante. E o que aconteceu é que quando nós fomos executar esse projeto de marcenaria, não havia condições, porque eram toras, vigas, pilares tão grandes que não havia maneira de se produzir isso numa marcenaria e trazer para cá. Ou seja, tivemos que montar a marcenaria aqui dentro do nosso terreno. E durante 2 anos, foi o nosso trabalho de só montar essa estrutura de madeira que você está vendo. Só a estrutura de madeira. Não, eu sempre fui apaixonada por madeira, então, pensando na música, eu pensei, a madeira é melhor. A acústica vai ser perfeita. E, de fato, que a madeira, o vidro, essa mistura deu muito certo. Olha, é como o Lucy estava dizendo, quando ela ficou pronta, foi entregue na nossa mão, a gente percebeu que era realmente um brinco, era uma joia. Mas ela precisava ser adaptada à moradia de cada dia. Isso é normal, o arquiteto, com certeza, ele deve ter imaginado, eu vou deixar a critério de quem for morar lá se adaptar, fazer as suas mudanças. Sim. E realmente, até hoje, a gente está sempre alterando, fazendo mudanças, acrescentando, tirando, fechando. É impressionante como as pessoas ficam assim encantadas com essa casa. É impressionante. A gente não imaginava que isso fosse acontecer. Essa mescla de madeira com vidro parece que chama nas pessoas alguma coisa de muito interessante, muito aconchegante, muito criativo. E realmente todos os eventos que nós fizemos aqui não foram poucos, todos sempre ficaram assim extasiados. Eu me lembro, o pessoal vinha aqui nos eventos e ficava fotografando e tal. Por que você vai querer fazer igual? Não, porque é muito bonito e tal. Então, realmente, houve uma reação muito positiva de todas as pessoas que aqui participaram ao longo desses 35 anos, por causa dos concertos dela. Mais ou menos 28 a 30 anos fazemos os concertos e as pessoas gostam, elas não sabem mais dizer o que é mais bonito, se é a música ou se é a arquitetura. É um conjunto, é tudo, né? Música e arquitetura, e as obras é tudo pura arte, então eu acho que se encanta realmente. Esses artistas que vêm são artistas muito importantes, ganham concursos internacionais fora do Brasil. Temos muitos brasileiros, como esse que está tocando ali, é Antônio Menezes, um dos maiores violoncelistas do mundo e é brasileiro. Mas a parceria que temos nos dá essa oportunidade de mostrar esse talento. Tudo que está acontecendo fora do Brasil em matéria de arte, eles vêm aqui a São José dos Campos, ficam aqui conosco, e essa casa permite isso. Para mim é tudo, né? Então, é perfeito. Nos primeiros anos, quando nós viemos para cá, a gente percebeu que alguma coisa aqui dentro tinha que ser preenchida. O projeto estava pronto, estava feito, estava executado,
Agora, aqui dentro, que não era o trabalho do arquiteto, aqui era o trabalho de um decorador. Eu, por exemplo, comecei a curtir, comecei a gostar, comecei a acompanhar mais sobre arte contemporânea, através de um grande amigo nosso, Ennio Puccini, um grande galerista que São José teve, já falecido ele, e que me introduziu a nós, tanto eu como Lucy, nessa beleza que é a arte gráfica, a arte visual. E isso aí veio também a fazer com que a gente pudesse preencher a nossa casa com arte. Minha filha, quando ela se casou, ela resolveu fazer a festa do casamento aqui. Eu falei, mas como, Daniela? Fazer a festa de casamento aqui em casa, com muitos convidados, muitos amigos meus, amigos dela, gente, com muita gente. Pai, esse aqui é o local ideal, é esta casa. E foi uma festa muito linda, foi uma festa muito assim, grandiosa, todos adoraram, porque fora corria a festa e quem estava fora olhava a casa aqui para dentro, né? Porque toda vidraçada, quer dizer, foi um conjunto de coisas que tornou o evento realmente excepcional. Bom, já que ele falou no casamento da filha, eu tenho que falar um outro momento muito importante, que foi os 15 anos da neta. E um outro momento especial foi aquele ali, né? Antônio Menezes, que tocou aqui desde 2003, a primeira vez que ele veio em 2003. Depois, 10 anos depois, ele reapareceu e, há 2 anos atrás, de novo, ele tocou aqui. E ele disse, essa casa é perfeita para se tocar, gosto muito de estar aqui. E quero um dia gravar aqui, porque eu acho que a acústica é perfeita. Então eu fico muito feliz, claro, né? Essa casa me deu essa felicidade, sabe, de ter tido a oportunidade de viver nela todo esse período de adolescência, de juventude dos meus filhos, até se casarem. E foi, eu acredito que ela ajudou, até nisso essa casa foi linda. Ela ajudou a criar aquele ambiente tão importante que deve ter, né, entre pais e filhos. Eu acho que essa casa ajudou. Todos viviam aqui, a gente vivia feliz aqui. Quem sabe se a casa dava essa noção de felicidade, transmitia, né? Eu acredito que para mim foi uma das coisas, em termos de lar, que mais me tocou nessa casa, foi essa daí. Pelo fato de ser transparente, trazer o jardim para dentro de casa, isso já dá uma sensação muito grande de bem-estar, né? Mas também, voltando para a música, vamos dizer, abrir a casa, né, e mostrar essa arquitetura, essas obras, a música é tudo. Abrir a casa, abrir a intimidade é abrir o coração. Não foi nós que fomos para o projeto é que veio para a gente. O Ricardo fez esse projeto e nós nos encantamos com o projeto. Foi uma coisa que veio para nós pronta, uma caixa fechada. E nós abrimos, gostamos, falamos, é essa.